Olá pessoal, muito bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início à nossa primeira aula online, né? Dando seguimento ao conteúdo que nós vimos na quarta-feira, tá? E aí, como combinado, a aula de hoje ela vai ser online, tá? Vai estar disponibilizada para vocês ali no YouTube, tá? E lembrando que haverá uma atividade referente a essa aula online, tá? E aí é importante que vocês preencham essa atividade, façam essa atividade, tá? Que vai valer ponto para somar juntamente com todas aquelas atividades que eu falei para vocês, para um somatório geral, tá bom? Então, o link da atividade eu vou passar para a líder e aí ela vai ficar disponível em um horário específico, tá? Normalmente as nossas aulas normais, né, da manhã vão de 8 às 11 da manhã. E aí a atividade eu vou deixar ela disponível, tá? A partir das 9 horas da manhã. Seria correto deixar até às 11, mas eu vou estender, como é uma atividade online, eu vou deixar até às 14 horas, tá? Então procurem fazer essa atividade até às 14, preencher, tá? É importante preencher nome completo, a matrícula, tá? A turma, para que eu possa identificar cada um de vocês e fazer a correção de forma correta, tá bom? Nós vamos dar seguimento à disciplina e ao conteúdo que a gente está proposto para a aula de hoje, tá? Eu vou começar aqui a passar os slides para vocês irem acompanhando a aula, tá bom? Vou sumir um pouquinho por enquanto para vocês se concentrarem nos slides. A aula de hoje a gente vai dar seguimento, é a aula sobre o filme radiográfico, parte 2, tá? E aí nessa aula a gente vai ver os tipos de filme radiográfico, né? Quais são os tipos de filme que são usados na radiologia atual, né? Alguns que já foram usados e o que é usado hoje em dia para o uso da radiografia, tá bom? O primeiro deles é o filme de teleintensificadora. Esse filme ele é o mais usado na radiologia convencional, tá? Ele, para a radiologia convencional, é o mais moderno que existe. Então, você pode observar aqui na figura, na imagem, que ele é um filme que tem dupla emulsão, tá? Então, a emulsão, como vocês já bem lembram, né, é composto pela gelatina, pelos cristais de prata. E quando eu tenho um filme de dupla emulsão, haverá maior velocidade, né, no recebimento da luz através da teleintensificadora, tanto de um lado como de outro, e eu vou ter uma qualidade melhor de imagem, tá bom? Os filmes para teleintensificadora são os mais utilizados como receptor de imagem na radiologia, tá? Normalmente são utilizados filmes de dupla emulsão, que são características, uma característica dele, né? E aí eles são sensíveis, né, à luz, e aí vai variar de acordo com o casamento espectral, né? Como eu falei, acho que na aula passada, esse conjunto tela-filme, tá? Mas ele tem essa vantagem, por quê? Porque ele é sensível tanto à luz verde como à luz azul, tá? Então ele vai servir para uma teleintensificadora que emite luz verde e para uma teleintensificadora que vai emitir luz azul. Então é um dos motivos a mais para que o filme de teleintensificadora seja usado de forma mais ampla nos dias atuais, tá bom? E aí nós temos o filme de exposição direta. Esse filme aqui ele era mais utilizado antigamente, tá? E a gente vê aqui na imagem que ele tem uma camada de gelatina, vocês vão ver por que depois, tá? E apenas a região, a base e apenas uma camada de emulsão, ó. Então era o que era usado antigamente. E o texto diz assim, ó, o uso das telas intensificadoras como filmes permite uma técnica mais otimizada e redução da dose do paciente. No passado, alguns filmes eram fabricados para exposição sem uso de telas, principalmente para exames de extremidades. Então isso acontecia muito antigamente, né, sem as telas intensificadoras, e aí havia uma conversão diretamente no filme, mas isso causava perda de qualidade da imagem, tá? Esse tipo de filme utiliza cerca de 10 a 100 vezes mais radiação do que os filmes de telas intensificadoras,
Então, para você ver, para ele ser sensibilizado, a dose de radiação era muito mais alta, né? E o paciente ficava muito mais exposto à radiação. A emulsão do filme de exposição direta é mais espessa, né? Ela tem um tamanho maior. E os cristais de haleto de prata têm uma elevada concentração de prata. Então, isso vai ser uma característica de um filme de única emulsão. Durante o processamento, a emulsão incha e encolhe. Então, esses filmes aí, eles têm essa variação dimensional que não é boa para a composição do filme, tá? Então, havia essa camada aqui, ó, de gelatina, exatamente para sustentar essa mudança de dimensionamento, né? O inchaço e o encolhimento desse filme aí, tá bom? E aí nós temos esse terceiro tipo de filme, tá? Que é o filme mamográfico. Vocês podem ver que ele tem uma composição também um pouco diferente. A mamografia era realizada originalmente com filmes industriais de dupla emulsão e exposição direta. E aí com o tempo ela foi se modernizando e tendo uma tecnologia específica para a mamografia, tá? O filme de mamografia é um filme de única emulsão, como está aqui na imagem, tá? E ele é projetado, ele tem uma diferença importante, ele é projetado para que tenha no cassete, no chassi, apenas uma tela intensificadora, tá? Uma tela intensificadora, uma camada de emulsão, é uma característica importante do filme mamográfico. Atualmente todos os sistemas de mamografia usam sistemas de tela de óxido sulfídeo, tá? De gadolínio dopado com térbio. São produtos químicos que facilitam a captação dessa sensibilização da luz mais de forma direta, tá? A mamografia ela faz uso da sensibilidade apenas da luz verde, então a tela intensificadora tem que ser sensível à luz verde para que o filme também seja verde, para que haja o casamento espectral gerando a imagem de qualidade, tá? A superfície da base oposta da tela é revestida com tintura anti-halo de absorção espectral, absorção especial, perdão, causando aí evitando, né, que a radiação se espalhe e gere artefatos dentro do próprio filme. O revestimento de tintura é removido durante o processamento, né, quando está processando a imagem, seja nos químicos ou então na imagem eletrônica, essa parte da tintura é removida. E aí nós temos outro tipo de filme, o filme para impressora a laser, tá? Consequentemente, né, esse filme ele não vai ser exposto a um produto químico para revelar, né? Ele vai ser exposto a sinais eletrônicos digitais, então ele vai ter que ter uma composição diferente, não é? A intensidade do feixe de laser é variada em proporção direta com a intensidade do sinal originado da imagem. Então esse processo é denominado de modulação do feixe a laser. Então o feixe ele vai agir nesse filme de acordo com a exposição que foi feita do paciente, né? Da anatomia, daquela estrutura anatômica específica, tá? As imagens a laser, como isso já dentro das empresas gráficas, né, das impressões gráficas, todo mundo já sabe que a impressora laser fornece uma qualidade excepcional, né? Então, na radiografia é da mesma forma, tá? As impressoras podem ser conectadas em diversas modalidades de equipamentos, então um equipamento mamográfico, odontológico, na radiologia computadorizada ou digital, podem ser conectados para a impressão das radiografias, tá? O filme a laser é um filme de haleto de prata sensível à luz vermelha, tá? Então, uma característica importante, diferente dos filmes convencionais, que são sensíveis à luz verde e azul, esse da impressora é sensível à luz verde, tá? São filmes de única emulsão e mais espessos, tá? Contém uma camada anti-espalhamento, como vocês podem ver aqui na imagem, em verdinho é a camada anti-espalhamento, para aumentar a estabilidade dimensional, não havendo alteração em sua estrutura, tá?
Então nós temos aí 4 tipos, eu vou voltar aqui, 4 tipos de filmes radiográficos utilizados. Esse, utilizado de forma mais ampla, que é o filme de telas intensificadoras. O de exposição direta, que é mais antigo, né? O filme mamográfico, que é específico para essa utilidade, tá? E o filme para impressora a laser, tá? Agora a gente vai ver alguns pontos da manipulação desses filmes, tá? E o armazenamento dele, que é uma coisa extremamente importante para a manutenção, a qualidade, né, da estrutura do filme. Vamos lá. Primeiro ponto importantíssimo, né? O que pode afetar a qualidade do filme, né, e seu armazenamento é o calor e a umidade, tá? Os filmes radiográficos são sensíveis aos efeitos de elevadas temperaturas e umidade. Então, o calor ele vai aumentar o velamento da radiografia e reduzir o contraste. Então, o filme vai começar a perder a sua função de regerar a imagem e vai perder o contraste, né? A gente sabe que um filme de baixo contraste vai gerar uma imagem muito cinza, né? E aí não tem como diagnosticar uma radiografia de baixo contraste muito cinza, tá? E aí a recomendação é que os filmes radiográficos sejam armazenados em temperaturas abaixo de 20 graus, tá? Então isso é a recomendação de todos os fabricantes para que esteja no ambiente sempre abaixo de 20 graus. Não sei se na prática isso pode acontecer, mas a recomendação é essa, tá? As películas nunca devem ser armazenadas próximas a tubulações, né, de vapor ou outras fontes de calor, que vai gerar um velamento do filme. Armazenamento em umidade elevada igualmente reduz o contraste por causa, né, do aumento do véu, daquele ambiente extremamente úmido, né? E aí isso pode gerar um problema para o filme. O armazenamento em área que esteja demasiadamente seca, que é o outro extremo, né? Muito úmido e muito seco, não pode, tá? Pode causar artefatos de eletricidade estática, né? Vocês lembram que o filme ele é composto atualmente por poliéster, né? E o poliéster ele é um material muito sensível à eletricidade estática. Então pode causar aí esse artefato. Quando for ver a radiografia, está cheia de riscos, né? Porque tinha muita eletricidade estática causando problemas no filme. Idealmente os filmes deveriam ser mantidos em ambientes refrigerados, né? Ventilados e secos dentro de um equilíbrio, tá? Para não ter os extremos e estragar o filme. O filme radiográfico deve ser armazenado e manuseado na ausência de luz, tá? Então tem que estar dentro da caixinha, dentro do envelope e dentro da sala da câmara escura, né? Então tem que manter esse ambiente para o filme. E lembre que a gente está falando de filmes radiográficos convencionais, né? Esses que são usados mais de forma mais manual, tá? Alguns filmes mais modernos eles não são sensíveis a essa luz e podem ficar em qualquer lugar, mas a grande maioria desses convencionais precisam estar protegidos da luz, tá? Qualquer luz pode sensibilizar a emulsão antes do processamento, né? Como eu até falei isso em sala de aula. E aí o controle da luz deve ser assegurado pela câmara escura, como vocês estão vendo aí na imagem, ó, a câmara escura só com aquela luzinha fraca, né, com pouca intensidade vermelha ou âmbar, né? Devidamente selada por um escaninho de armazenamento de filme. Essa janelinha que vocês estão vendo aqui abaixo, a gente chama de escaninho. Normalmente ele é o que divide a sala do processamento da câmara escura da sala de raio-x, né? Todas essas janelinhas e esse ambiente é estruturado com chumbo para que a radiação não ultrapasse e prejudique o filme, tá? Outro fator que prejudica diretamente a qualidade do filme é a radiação, né? A gente sabe que a radiação cria um artefato de imagem que aumenta o velamento e reduz o contraste. Então, um filme que esteja num ambiente, até na própria sala da radiologia, da radiografia,
Acontece muito isso na radiologia odontológica. O dentista faz ali o raio-x no mesmo ambiente que ficam os filmes. Então isso causa um velamento do filme, né? O velamento do filme é uma densidade óptica uniforme, sem brilho, que aparece no filme que foi exposto indevidamente à luz, ao calor ou à umidade, tá? As câmaras escuras são situadas geralmente do lado das salas de raio-x e elas não podem ter paredes ou portas normais. A parede tem que ser concreto e varitada e as portas têm que ser de chumbo, janelas e portas de chumbo, para proteger o ambiente onde está o filme da radiação, tá? Da radiação espalhada. A espessura da barreira de chumbo é projetada para manter a exposição total dos filmes não processados abaixo de 2 mg. Esse miligray é uma unidade de dose recebida por qualquer material ou pelo corpo do paciente, então não pode ultrapassar isso aí. Se ultrapassou, o filme está prejudicado, tá? A espessura da blindagem para serviços que fazem uso mensal de películas deve ser 4 vezes maior que serviços de uso semanal. Então tem que haver sempre esses protocolos de blindagem para o armazenamento do filme, tá? E aí deve-se tomar cuidado para que a área de recebimento dos filmes não seja o mesmo de recebimento do material radioativo, né? Pode acontecer muito isso na medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade da radiologia que trabalha com elementos radioativos, né? Tecnécio, flúor, iodo, rádio. Então são elementos radioativos e eles não podem estar no mesmo ambiente que um filme radiográfico, porque eles emitem radiação naturalmente. E aí, como vê na imagem, eles podem estar dentro de recipientes que vão evitar a emissão da radiação, mas se ele estiver no mesmo ambiente, quando for aberto para fazer uso, essa radiação pode atingir o filme e pode causar o velamento por causa dessa irradiação, tá? Então é importante o filme estar sempre separado de qualquer elemento que possa gerar radiação. E aí o técnico de radiologia, né, tem que estar sempre atento à vida útil do filme, né? A maioria dos filmes radiográficos são fornecidos em caixas de 100 películas, né? Então, sempre, a grande maioria das marcas vai fornecer uma caixinha com 100 películas, né? Tanto na radiologia odontológica, mamográfica, convencional, vai ter essa quantidade específica, tá? Cada caixa contém a data de validade, então tem que ser observado a data de validade sempre, tá? Do filme. E aí os filmes, eles devem ser usados até a data de vencimento, que geralmente é de 1 ano a 3 anos. Então tem que ser observado, porque depois dessa data o filme começa a perder qualidade, e aí pelo envelhecimento do filme a imagem vai começar a ser prejudicada, tá? Vai diminuir a velocidade do filme, o contraste do filme e aumentar o velamento. E há uma recomendação que os filmes sempre fiquem na posição vertical, tá? Então, posição vertical, evitar que esses filmes fiquem na posição horizontal, tá? Então, pessoal, por hoje é só, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Vou só recapitular aqui com vocês, ó, que nós vimos os tipos de filmes radiográficos, né? Esse de teleintensificador que é o mais utilizado nos dias atuais. O de exposição direta, que foi muito utilizado antigamente. O filme mamográfico, que é específico dessa utilidade, né, de mamografia. E o filme para impressora a laser, específico para essas finalidades digitais. E como nós vimos, a questão da manipulação e do armazenamento, né? É importante evitar calor, umidade excessiva, né? Um ambiente muito seco também, manter sempre abaixo de 20 graus, né? Evitar que o filme antes do processamento seja exposto à luz e também exposto à radiação. Então é importante que seja observado todos esses pontos para que o filme tenha durabilidade e qualidade, tá? E observar sempre a vida útil, validade e armazenamento correto para que ele dure muito, tá? Lembrando, pessoal, que eu vou passar o link para a líder, tá? A líder vai receber o link da atividade e aí
respondam essa atividade até as 14 horas, tá? Vou deixar lá aberto para vocês, respondam. Clicou no link, vocês vão ser direcionados para o Google Forms, tá? Preencha o nome completo, matrícula, e aí vocês vão começar a responder as questões. As questões vão ser 10 questões, vão ter alternativas, e aí quando vocês vão, cada alternativa que você responda, você já vai sendo levado para a próxima questão, tá? E no final vocês mesmos já podem ver o resultado, quantas acertaram, tá bom? Então eu conto com vocês, assistam, qualquer dúvida volta a essa aula, assiste novamente para responder o questionário direitinho, tá bom? Conto com vocês, qualquer dúvida pode ali repassar para a líder que eu vou tirar. Então estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Um forte abraço e nos vemos na segunda-feira. Até mais.